errado e nem sabe, nós vamos mudar isso hoje. Meu nome é Bruna Fernandes, sou engenheira de alimentos e eu sou especialista em gestão de negócios gastronômicos. Aqui na Escola Vizinho já transformou milhares de negócios em negócios realmente lucrativos. E a minha missão aqui é colocar dinheiro no seu bolso. E nessa aula de hoje eu quero falar com você sobre precificação. Tema que sempre chega dúvidas aqui na Escola Viz, perguntando: Bruna, como que eu precifico corretamente os meus produtos? E eu quero te explicar nessa aula de hoje que existem fórmulas, existem indicadores de precificação correta, mas mais do que isso, você precisa aprender as estratégias de precificação. Porque não adianta nada você saber só o CMV dos pratos e não ficar de olho nas estratégias que eu vou passar nessa aula para você hoje. Então, bora lá, eu vou começar do básico. Não adianta você olhar para os concorrentes para poder precificar seus produtos. Sim, olhar para os concorrentes é super importante, porque querendo ou não, ele está disputando o mesmo cliente com você. Então é sua obrigação, dona de um negócio gastronômico, conhecer todos os concorrentes da cidade. Se é confeitaria, restaurante, marmitaria, eu não sei o seu segmento, mas você tem que listar todos os concorrentes da sua cidade e visitar e conhecer, fazer uma pesquisa de mercado, entender como que está a precificação desses clientes, porque querendo ou não, o seu cliente, você vai estar disputando esse cliente com os seus concorrentes. Você tem que conhecer muito bem eles para você você não vai copiar, mas você vai se inspirar para poder fazer o seu melhor, para você criar o seu diferencial. E a precificação é uma coisa muito importante, porque quando você vai olhar para o seu produto, você vai ter que entender o seguinte: o seu concorrente, obviamente, ele usa ingredientes diferentes do seu, ele compra por preços diferentes do seu. A gente acha que todo mundo compra no mesmo lugar que a gente, que faz as mesmas estratégias que a gente, mas não. Cada dono ou dona de negócio gastronômico, ele tem uma estratégia para poder desenvolver os produtos, para poder precificar. E aí, no seu caso, agora que você está assistindo esse vídeo, você nunca mais vai errar na precificação. Eu quero que você fique segura ou seguro que os preços dos seus pratos, dos seus produtos estão corretos. Sabe por quê? Mais do que só precificar, você tem que entender quanto de margem que você precisa para o seu negócio sobreviver. E aí, nós vamos trazer aqui alguns dados básicos de negócios gastronômicos na hora que eu falo da precificação, porque o CMV é o principal indicador que você vai utilizar. Porém, o seu concorrente também é um outro indicador, porque você tem que ser competitivo ou competitiva, concorda? E aí, nós vamos aprofundar aqui agora como que você vai precificar seus pratos corretamente, combinado? Então, bora lá. A primeira coisa que você tem que entender é que achismo nunca mais, você tem que conhecer a sua estrutura de custos. E para facilitar a vida, aqui na Vise, tem anos que a gente já transforma negócios gastronômicos, eu sei da dificuldade de donas e donos pararem para poder pegar um planilha de precificação e ficar colocando: quanto de aluguel que eu pago, quanto de luz que pago, quanto de gás que pago, quanto que é minha mão de obra. Eu sei que é muito difícil olhar isso no dia a dia. E às vezes muitos donos e donas fazem essa precificação cheia de mimimi, cheia de detalhezinhos, muito complexa, mas nunca mais volta para essa planilha. Então eu quero te ensinar hoje como que você vai raciocinar a precificação para você não errar mais nisso, que vai ser super simples, só que você vai ter que olhar para as outras despesas do seu negócio para o negócio dar certo. Calma que no final do vídeo você vai entender, tá? Fica até o final que você vai entender. Primeira coisa que você tem que olhar para precificar corretamente, você vai ter que olhar para o CMV. Quanto de ingrediente e de embalagem você gasta para fazer os seus produtos. Eu vou dar aqui um exemplo de um bolo. Vamos supor que você gasta para fazer a receita desse bolo R$4. Tá? Só que dentro dessa receita tem todos os ingredientes e embalagens. Não esqueça das embalagens. Você vai fazer a receita do seu produto. Quando você vai pegar esse valor de custo da receita, você vai dividir por 30%, que é o CMV praticado no mercado gastronômico. Então, vou te dar um exemplo. Fiz lá a receita, eu tenho que ter ficha técnica de todos os pratos, né? Listar todos os insumos e embalagens, ver o preço de custo de cada produto, somar o total da minha receita. Você já deve ter feito isso alguma vez aí no seu negócio gastronômico, agora você vai atualizar então. Você dá uma olhadinha e descobre o valor do preço de custo, ingrediente e embalagem. Então, nesse caso é R$4. Eu vou pegar esses R$4 e vou dividir por 30%. Que é o CMV adequado para negócios gastronômicos. Em torno de R$13,33 é o preço ideal para vender esse produto. Agora que eu já entendi o preço ideal de venda, eu vou olhar para o meu concorrente e entender como que está esse bolo posicionado na minha região. Os clientes, eles vão olhar. Né? Eles conhecem. Eu mesmo vou em várias confeitarias, vários lugares, eu tenho uma noção de preço de produto. Então você vai olhar, R$13,33. Meus concorrentes estão trabalhando na faixa de R$15. O que eu vou fazer com esse preço? Eu vou trabalhar
com ele 15 reais, eu vou vender no mínimo. Não, já que os concorrentes estão trabalhando com 15, eu vou ancorar mais ou menos essa faixa de preço e vou explicar mais os meus diferenciais para o cliente. Vou trabalhar bastante falando sobre os insumos que eu utilizo nesse produto, quais são os ingredientes de valor, para poder mostrar o meu diferencial. E aí, quanto menor o CMV, melhor. Então, se eu trabalhar com 15 reais, quanto de CMV que eu vou estar trabalhando então? Então, se custou 4 reais, agora eu vou dividir por 15, que é o preço que eu vou trabalhar. Quer dizer que eu estou trabalhando com 26% de CMV. Abaixo de 30, quanto menor, melhor. Lembra disso. Quanto menor, melhor. Só que aqui foi uma decisão que eu tomei, baseada no mercado, baseada nos ingredientes, na real, quanto que realmente eu gasto para fazer esses produtos. Só que, vamos supor então que você fez a sua ficha técnica, você entendeu quanto que você custa, e aí esse mesmo bolo de 4 reais, que o preço ideal de venda seria 13,33, seus concorrentes estão trabalhando com 10 reais. Você fala, Bruna, eu não vou conseguir vender por 15, nem por 13, porque aqui está muito competitivo na minha região, eu vou ter que vender por 10. Porque esse item aqui, ele vai ser um isca para o meu negócio gastronômico. Eu vou sempre falar dele, vocês vão entender, vai ser um produto maravilhoso, ele não tem um CMV tão bom, tão baixinho, porém eu vendo o volume dele. Então justifica eu vender um pouco mais barato. Aí, 4 reais dividido por 10, que é o preço que você vai colocar, deu um CMV de 40%. Aí você vai pensar assim, nossa, Bruna, todo mundo fala que o CMV tem que ser baixinho. Só que você, na sua estratégia de precificação, com sabedoria, atualizado, você sabe que esse CMV está alto. Então você vai fazer o seguinte, você vai ter que vender mais para você ver lucro. Só que você já sabe, foi uma decisão coerente. E aí o que você tem que fazer? O pulo do gato. Você tem que ter outros produtos no seu cardápio que tem um CMV menor para você conseguir fazer com que esse cliente ele não consuma só esse bolo, ele consuma um doce, ele leve para casa uma bandeja de salgados, ele faça uma compra maior, porque no final da compra, o CMV dessa compra, né, o quanto que você gastou de mercadoria para aquela compra, ele vai ser muito menor. Um produto vai equilibrar o outro. Não adianta você ficar travado assim, ai meu Deus, eu vou trabalhar tudo com 30%. Só que se você não tiver antenado nas estratégias de precificação, você vai deixar de vender. E eu já vi muitos donos e donas de negócios gastronômicos travados assim, falou que tem que vender por esse preço, vou vender só por esse. E não sabe nem se... aí você não vende pouco, porque você não está competitiva, ou você vende muito. Só que se você coloca todos os produtos do seu cardápio com CMV muito alto, vai sobrar pouca margem de contribuição. E aí que eu quero entrar nessa aula de como calcular os preços corretos do seu produto, para você olhar para a sua margem. Presta atenção aqui, ó. Se eu peguei o meu cardápio, fiz ficha técnica de todos os produtos, olhei lá qual que é o custo de cada produto, dividi por 30%, que seria o preço ideal, porém eu estou trabalhando em determinados produtos com CMV um pouco maior e um pouco menor, para no final do mês, o global, que é o que importa, né? Um produto ele compensa o outro no final do mês, o meu CMV ele vai ficar redondinho ali, porque um produto vai equilibrar o outro, e o que me importa mesmo, que é onde vocês erram, é o que você faz com o restante, com a margem de contribuição. E aí, quando eu falo que a margem de contribuição é muito importante, realmente ele é a mais importante, porque você vai pagar suas despesas fixas, seu aluguel, funcionário, tudo com o que sobra da venda do CMV. E aí, a margem de contribuição, vamos supor, então se você fez ali as vendas do mês, vendi 40 mil reais, Bruna, e eu gastei de mercadoria para vender os 40 mil reais. Não é compra, tá? Não é quanto que você comprou no mês, não. Porque geralmente vocês começam o mês com o estoque. Então você tem que fazer a continha do CMV global, que é estoque inicial mais compras menos estoque final. Aí vai dar exatamente quanto que você gastou de mercadoria para vender o que você vendeu. E aí você tem que fazer essa conta. Olhei quanto que eu gastei. Tá, para vender 50 mil reais, eu gastei 50 mil. Eu gastei 20 mil, então eu vou pegar os 20 mil que eu gastei e vou dividir por 50. Aqui tá falando que eu gastei 40% do meu faturamento com o CMV. Quer dizer que sobrou 60%, são 100% da sua venda, concorda? De 100% que você vende, se 40% foi ingrediente e embalagem, sobrou 60%. Aí que tá o perigo. Esse 60% ele tem que ser muito bem administrado. Você tem que saber exatamente quantos por cento desse 60% corresponde à sua folha de pagamento. Quantos por cento desse 60% representa as suas despesas, com o espaço, com aluguel, com luz, com água. E existem percentuais
que são do mercado. Eu vou deixar na tela aqui para você quais são os percentuais que você pode gastar da sua margem de contribuição, que é super importante você acompanhar. E aí você vai ficar de olho nesses percentuais para no final do mês você ver esse lucro. E aí abre sua cabeça para agora para as estratégias de precificação, porque quando você está montando os seus preços, você vai olhar para o CMV, vai. Esquece essa questão de colocar quanto de mão de obra que eu gastei para fazer aquele prato, aquele bolo. Não olha no produto, olha no macro. Olha o seguinte, eu tenho que gastar um percentual do que eu faturo para comprar, para usar os ingredientes ali, né, comprar, né, é para poder gastar esses ingredientes com sabedoria. Eu tenho que gastar um percentual desse faturamento com as minhas despesas, com folha de pagamento. E aí, quando você começa a olhar para o todo, você começa a tomar as estratégias corretas. Porque, pensa comigo, é muito melhor você ter um CMV um pouquinho maior, mas venda mais, do que você ter um CMV muito baixinho, mas vender pouco. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você vende aí no seu negócio gastronômico R$100.000, porque você tem uma estratégia aí na sua cidade de competitividade. Você fala, não, Bruna, aqui meus concorrentes pegam muito pesado, eu quero ser competitiva, me vender mais, eu faço marketing, enfim, para me vender muito com um CMV um pouquinho maior. Só que você vende 100 mil vezes 40%, quer dizer que você gastou 40 mil e sobrou 60 para pagar as despesas fixas. Então você gastou um CMV um pouco maior, seu CMV global foi um pouco maior. Só que sobrou 60 mil reais para você pagar suas despesas fixas. Então tá, você vendeu 100 mil com CMV de 40, sobrou 60 mil. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui que você decida. Não, Bruno, eu decidi aqui a ter um CMV de 30% e eu tô vendendo um pouco menos. Vamos ver o que compensa mais. Tô vendendo 80 mil, só que o CMV tá muito justinho. 80 mil vezes 30%, 24 mil eu gastei de ingrediente para poder vender 80 mil. 80 mil menos 24 mil, 56 mil reais que sobrou para mim. E aí você pensa nos dois cenários. Vendi 100 mil com CMV alto, sobrou 60 mil. E eu vendi 80 mil com CMV mais baixinho, sobrou 56 mil. O que você prefere trabalhar? Obviamente, se você vendeu 100 mil com CMV um pouco maior, sobrou um pouco mais de margem. Sobrou 4 mil reais a mais de margem de contribuição, que dá para você pagar as suas despesas fixas, que é uma margem legal. Só que aí você vai olhar. Eu vendi 100 mil e sobrou 60. E no caso do outro cenário, eu vendi 80 e sobrou 56. O que é melhor? Só que você tem que lembrar o seguinte, para você vender os 100 mil, você produziu mais. Concorda? Você teve mais clientes girando ali no seu negócio, você teve muito mais estresse com compras, com tudo para vender 100 mil. Talvez para vender 80 sobrou um pouco menos de margem de contribuição, mas ficou mais tranquila a sua operação. Então você tem que ficar de olho nesse CMV, porque você tem que tomar a decisão correta da sua estratégia de precificação, pensando na sua estrutura, pensando no tanto de funcionários que você tem. Então você tem que estar olhando para os números. Os números vão falar tudo sobre o seu negócio gastronômico. Não adianta ser fudidice. Eu sei que dá um trabalho, eu sei que na correria do dia a dia, toda hora surge um problema para você fazer. Ou é compras, ou é pagar um incêndio do negócio, ou um funcionário que falta, e você não consegue ter clareza de parar e olhar para esses números. Só que se você não olha para eles, você não toma decisão nenhuma com sabedoria. Você fica só rodando, só girando. E você tem que tomar uma decisão consciente da sua precificação. Só que se você não olha para os números do seu negócio, como é que você vai saber? Se você prefere ter um CMV um pouco maior para poder faturar um pouco mais, ou se você prefere ter um CMV baixinho e faturar um pouco menos, vai dar a mesma coisa. Se você não sabe disso, você não olha para esses números com clareza, você só fica todo mês preocupado com apagar incêndio, fazer mais compra, vender mais, né? E o que importa no seu negócio gastronômico é olhar para isso. E eu sei que dá trabalho. Eu sei que ninguém foi ensinado a olhar para esses números. Parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Eu vou te mostrar aqui, inclusive sobre a questão de precificação, que existem ferramentas que você pode utilizar para poder fazer precificação, que vão te dar os resultados na hora. Porque mais do que fazer essa precificação uma vez, você tem que manter isso atualizado. Deixa eu compartilhar aqui para você ver como que você pode fazer para poder ter esses dados claros. Aqui na Escola Vise a gente tem um software, por exemplo, que é a Gestora Vise, que ela te dá numa tela só qual que é o preço ideal de venda dos seus produtos, porque você cadastrou uma vez, não cadastrou suas receitas, vai ficar aqui padronizado. Só que ela te dá o custo total, o custo por porção, o CMV atual e a margem de contribuição. Porque mais do que você fazer seu preço hoje, agora que você entendeu, pega o preço de custo, divide pelo 30%, entende o preço ideal, ou pega o preço de custo, divide pelo preço de venda que você tem hoje, descobre qual que é o seu CMV, você consegue, né, saber quanto que está o CMV exatamente dos seus pratos hoje. O mais importante do que isso é você manter isso tudo atualizado para você olhar para os seus produtos, o seu cardápio e tomar decisões com sabedoria, como está nesse exemplo aqui. Você foi no supermercado, foi no atacadão, chegou, compra de fornecedor no seu negócio gastronômico, você vai entrar no software aqui, super simples, digitar
o preço que você comprou os insumos, ele vai atualizar todas as suas fichas técnicas. Aí você vai parar e vai olhar para todos os pratos do seu cardápio e vai tomar decisões coerentes durante o mês. Nossa, olha para você ver, CMV aqui, ó, tá tudo vermelhinho. Esse bolo aqui, ó, de aveia e cacau tá com CMV de 43%. Essa semana eu não vou divulgar muito esse produto. Por quê? Porque tá com CMV muito alto. Eu vou divulgar bem essa semana o arroz doce que tá com CMV bem baixinho. E aí, esse CMV baixinho, ele vai ajudar no meu CMV global. Então, você, dono do negócio gastronômico, você tem que estar olhando para esses números o tempo inteiro, o CMV, para tomar decisão. Esse produto aqui, ó, por exemplo, bolo de milho, tá com CMV vermelhinho aqui, 35,51%. A Bruna falou que a ideia é 30. Eu tô vendendo ele hoje e subiu o insumo que vai nesse bolo de milho, subiu o milho, eu coloquei aqui na minha ferramenta, eu vi que subiu na hora, o que eu vou fazer? Vou divulgar menos esse produto. Vou divulgar mais a paçoca. Você consegue olhar para os seus produtos, você tem que ter ferramentas. Olha aqui esse produto aqui, ó, bolo festivo, tá com 80% de CMV. Péssimo, tem que fazer regrinha do elástico. Ou aumenta o preço de venda, ou diminui os ingredientes para esse CMV caber. Só que você concorda que seus produtos no seu cardápio, você tem que ficar brincando com esse CMV todos os dias? Porque os insumos mudam todos os dias e você tem que saber, você tem que conhecer. Porque quanto mais você conhece seus números, mais lucro o seu negócio gastronômico vai te dar. Aí, você fez as fichas técnicas. Atualiza as fichas técnicas todos os dias. Simples. Digitou o valor dos insumos que você comprou, já atualizou tudo automaticamente. Essa ferramenta, esse relatório aqui para você de CMV, já vai te dar um ótimo lucro no final do mês, porque você vai brincando com os produtos, vai brincando com as divulgações, vai falando com sua equipe de atendimento o que você quer que divulgue essa semana. Tá vendo que é possível? Deixa eu voltar aqui. Então, quando eu falo de precificação dos produtos, tudo bem, às vezes o CMV tá um pouquinho maior, mas você sabe que tem um outro que é menor e você vai ter que divulgar ele para poder compensar. Tá entendendo? Antes de acabar essa aula, eu quero que você curta aqui para mim, inscreva no canal da Escola Vise, porque aqui a gente traz conhecimento, aula gratuita para você ver lucro, colocar dinheiro no seu bolso, para você sair um pouco da caixinha, né? Independente do negócio gastronômico, que na Escola Vise a gente ensina você a administrar seu negócio com sabedoria. Você tem que olhar para esses números, você tem que fazer ficha técnica, você tem que olhar para as compras, tem que olhar para o estoque, sim, você como líder, como dono. Só que você tem que olhar para o que realmente importa, que é a parte estratégica, que o que a gente ensina aqui na Escola Vise é a visão 360. Porque se você todo dia tá de olho nisso, de forma simples, ferramenta como a gente tem aqui na Escola Vise, bateu o olho, viu? O que você vai fazer? Você vai tomar decisões imediatamente para o seu lucro aparecer no final do mês. Agora, se você não está olhando para isso, está pagando incêndio, fazendo compra de cima da hora, não está administrando bem, e você reclama que o seu negócio não dá resultado, é porque você não está olhando porque tem que ser olhado. Não é nada de bicho de sete cabeças, como eu comentei aqui. É só você ter ferramentas simples, fazer o que importa, que o lucro vai aparecer. Se inscreva no canal, curta, comenta, me fala se essa aula trouxe insights para você. Espero que você lucre muito com o seu negócio gastronômico. Eu sei que você montou esse negócio pensando no crescimento, pensando na lucratividade, pensando em ajudar mais famílias, seus funcionários, colaboradores. Então, usa do canal da Escola Vise para poder te dar lucro, para colocar dinheiro no seu bolso. Muito sucesso para você e assista o próximo vídeo.